Muito bem, irmãos. Graça e paz a todos. Boa noite. É alegria podermos nos reunir mais uma vez. Hoje é segunda-feira, 26 de julho de 2021, e este é o curso para novos membros. Nós estamos nessas últimas semanas, né, nesses últimos encontros, estudando os 5 pontos do calvinismo, e hoje nós vamos falar sobre expiação limitada, ou como eu prefiro chamar expiação definida ou expiação exclusiva. Nós vamos entender o porquê destes termos e qual a importância deles. Ok, vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós te agradecemos por esta noite e te louvamos pelo privilégio de podermos nos reunir, apesar da distância física, e estarmos através destes recursos nos juntando para aprendermos a tua palavra. Senhor, muito obrigado pela semana que se iniciou ontem, pelo culto, pela escola bíblica, pela comunhão com os irmãos. Obrigado pelo dia de hoje e todas as atividades que pudemos realizar, tanto pela manhã quanto pela tarde, e te pedimos as tuas bênçãos sobre esta noite. Em nome de Jesus, dá-nos a orientação, sabedoria. Também, Senhor, nós te pedimos que tu perdoe os nossos pecados, nos lave completamente da nossa iniquidade e nos use, Deus, para a edificação uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Presbítero Luciano, alguma coisa? Eu vi que você falou, mas depois caiu a voz. Se não, prossigamos. Ok, irmãos, eu vou então compartilhar a minha tela com vocês. Muito bem, queridos irmãos. Nós estudamos começamos a estudar sobre os 5 pontos do calvinismo e falamos sobre a total depravação, falamos sobre eleição incondicional e hoje nós vamos falar sobre expiação limitada. Talvez este seja uma das áreas que mais trava as pessoas que têm o pensamento de linha arminiana, mas nós vamos tentar desmistificar um pouco esse assunto e vou utilizar esse material, são poucos slides aqui, e vou utilizar também um material de apoio que está comigo Aí eu choro. para dar uma contribuída. Presbítero Severino, acredito que seu microfone está aberto, mas não chore não, viu? Choro. É, Gabriel com o celular, caiu o celular o meu. Aí eu disse assim, aí eu choro. Ah, Vou desligar. à vontade, presbítero. Muito bem, então vamos lá. A morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos. Então esse é um ponto que geralmente a gente não fala muito da expiação limitada, né? Mas esse é o ponto básico, né? A morte de Cristo é suficiente para expiar os nossos pecados. Por que eu falo isso? Porque geralmente a gente já pensa no limitada, né? Ou no definido, ou no exclusivo, mas esquece da importância da expiação. Charles Spurgeon diz o seguinte: os arminianos dizem, Cristo morreu por todos os homens. Pergunte-lhes o que eles querem dizer com isso. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Não, certamente não, eles respondem. Então veja que Charles Spurgeon faz essa pergunta, né? Cristo morreu para assegurar aos arminianos. Cristo morreu para assegurar a salvação de todos os homens? Não, certamente não, eles respondem. Nós lhe fazemos então uma próxima pergunta, diz Spurgeon. Cristo morreu para assegurar a salvação de qualquer homem em particular? Eles respondem, não. São obrigados a admitir isso para se mostrarem coerentes. Eles dizem, não, Cristo não morreu para que todo homem seja salvo. Aliás, repetindo aqui a frase. Eles dizem, Cristo não morreu para que todo homem seja salvo se, e em seguida apresentam certas condições para a salvação.
Nós dizemos que retornaremos à afirmação anterior, sem dúvida alguma. Cristo não morreu para assegurar a salvação de qualquer homem. Morreu? Você tem de responder não. É obrigado a responder isso, pois crê que mesmo depois de um homem ter sido perdoado, ele pode cair da graça e perecer. Assim creem os arminianos, né? Quem é que limita a morte de Cristo? Ora, você. Deleite-se em sua expiação, guarde-a. Nunca renunciaremos à nossa expiação por causa da sua. Isso Spurgeon traz à tona, porque é comum a gente ouvir falar em calvinistas de 4 pontos. Algumas pessoas da linha arminiana dizem que aceita a tulipe desde que não entre a expiação limitada, porque eles acham que parece ser muito restritivo dizer que Cristo morreu somente pelos eleitos. A ideia deles é dizer que Cristo morreu por todos. E com a ajuda do Espírito, cada pessoa deve aceitar Jesus como Salvador e Senhor por um ato de livre-arbítrio. Quando isso acontece, dizem os arminianos, a pessoa então nasce de novo. Essa seria, irmãos, a doutrina arminiana comum, né, a mais popular. E é exatamente contra ela que o Sínodo de Dort, contra esta doutrina, que o Sínodo de Dort se levantou. E no capítulo que fala sobre a morte de Cristo e a redenção dos homens por meio dela, combate essa teoria de que Cristo morreu por todos os homens. Então isso já é uma controvérsia antiga, é uma coisa que a gente precisa entender, né? Não é algo novo. Já se combateu isso tanto lá nos primeiros séculos, né, com Pelágio, como também no período pós-reforma, com relação às teorias que Armínio levantou e foram debatidas em Dort, né, no Sínodo de Dort. Lembrando aos irmãos que o Sínodo de Dort foi convocado, foram convocados teólogos para debaterem exatamente sobre esses assuntos ligados à soteriologia, tá bom? Então, até hoje, esse debate continua. Mas é claro que o, o arminianismo foi derrotado em Dort, né, e os arminianos foram considerados falhos aí na sua teoria. Então, trabalhando aqui um pouquinho o PowerPoint, a morte de Cristo paga por todos os pecados daqueles que foram eleitos, daqueles que foram eleitos. O perdão dos pecados está disponível a todos os pecadores, mas ele só paga o preço por aqueles a quem o Pai predestinou desde a fundação do mundo. Ou seja, a oferta do perdão por meio da pregação do Evangelho, ela é destinada a todas as pessoas. Porém, a morte de Cristo se torna eficaz apenas naqueles a quem o Pai elegeu antes da fundação dos tempos. E estes, então, receberam do Espírito Santo fé para crerem. Essa questão da salvação para todos os homens, ela é característica de uma doutrina, né, por assim dizer, um erro teológico chamado universalismo, né, que é um perigo acreditar que a salvação de Cristo é eficaz para todos os homens e imaginar que os homens são capazes de resistir ou de rejeitar esta graça, ok? Bem, vai continuar comentando um pouquinho sobre isso. Deixa eu entrar aqui num texto de Ralph Field, uma frase dele,
que diz assim: as coisas dentre as quais temos de escolher são uma expiação de valor elevado ou uma expiação de extensão ampla. As duas não podem andar juntas. Aqui no nosso PowerPoint, né, nos lembra bem, ó, o perdão dos pecados está disponível a todos os pecadores, mas ele só paga o preço por aqueles a quem o Pai predestinou desde a fundação do mundo. Essa doutrina também é conhecida como expiação específica ou particular, ou definida, né, ou exclusiva. Além disso, nos escritos de alguns dos grandes reformadores, como John Calvino, John Owen, Charles Hodge, vemos suficiente para todos, eficaz para alguns. Esse é o ponto, né? A morte de Cristo, a sua expiação, é suficiente para todos, mas é eficaz apenas para alguns. A expiação de Cristo é suficiente para que toda a humanidade seja salva, independente de crerem ou não, mas é eficiente ou eficaz somente para aqueles que creem. O sangue de Cristo poderia salvar a todos, se essa frase fosse vontade de Deus, mas essa não é a sua vontade. Isso pode ser visto em vários textos bíblicos. E aqui agora eu vou mais uma vez compartilhar com vocês as leituras bíblicas para nós firmarmos e discutirmos os textos. Eu gosto muito de, nos nossos estudos, a gente procurar fazer tanto um estudo sistemático, né, como nós estamos fazendo aqui, como também bíblico. Ou seja, nós podemos gastar um tempo com as escrituras, com os textos bíblicos, observando um pouco os contextos e buscando entender, então, o que a escritura quer dizer. Para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Peço que vocês peguem suas Bíblias, de preferência tenham ela em mãos, vocês não precisarem, caso não tenham tanta habilidade, né, sair do PowerPoint, né, do Google Meet. Eu vou então pedir para alguns irmãos pegarem suas Bíblias. Eu vou pedir ao nosso querido irmão Anderson Felipe para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versos de 37 a 40. Vou pedir ao presbítero Severino para abrir em Efésios 1:4. Vou pedir para minha irmã Denise abrir em Isaías 53, verso 11. Ao meu irmão Davi, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. E ao presbítero Fábio, Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, até o 29. João 10, de 11 a 29. Ô Diego, Pois não, meu irmão Elton? Anderson avisou que não tá podendo falar no momento. Ah, tá certo. Você pode fazer essa leitura, Elton? Tá certo, pode repetir a referência, por favor. João, Evangelho de João, capítulo 6, versos de 37 a 40. Evangelho de João é o primeiro texto. Capítulo 6, versos de 37 a 40. É o primeiro texto da nossa leitura. Você pode fazê-lo, Elton. 37. Contudo, aquele que o Pai me dá visão a mim, eu jamais o rejeitarei, pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. E esta é a verdade de Deus,
que não se perca um sequer de todos que ele me deu, mas que ressuscite no último dia. Pois é a vontade de Deus, meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Até aí, Amém. Amém. 37 ao 40, não é isso? correto. Muito bem. Obrigado, Elton. Então, observe neste texto que é aquele que o Pai me deu. O Pai me deu. Então, necessariamente, a expiação é eficaz naquele que o Pai deu ao Filho. O Filho não tem autonomia sobre o Pai neste trabalho, né, neste mistério, no sentido de que a eleição acontece primeiro, ou a eleição precede a expiação. Nesse sentido, então, Cristo morre eficazmente por aqueles a quem o Pai lhe concedeu expiar, ok? Próximo texto é Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Muito bem. E aí o texto continua, né? Então foi antes da fundação dos tempos que ele escolheu a nós para sermos santos. Então há uma escolha, né? Há uma separação para a santificação, para recebermos o pagamento da nossa dívida, do nosso pecado. Então, isso é feito por intermédio da expiação, que é eficaz na vida de todo aquele a quem o Pai elegeu antes da fundação dos tempos. O próximo texto é Isaías capítulo 53, verso 11. Isaías 53, 11. Acredito que é Denise, né? Ficou com o texto de Isaías. Não sei se Denise está aqui com a gente ainda, ou se precisou sair. Acredito que ela não está, né? Oi, Precisou dar. Ah, tá posso aí. falar? Pode, Foi que eu Denise. tava enrolada aqui. Vou Tá falar. certo. Graça e paz, querida. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. 53:11, não é isso? Isso. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Amém. Obrigado, Denise. Amém. Observe então o texto de Isaías, o profeta, falando, né, através do Senhor, dizendo: o meu servo, né, que é Cristo, justificará a muitos. A muitos. Então, isso mostra não apenas a extensão da sua obra expiatória, mas mostra também a exclusividade. Não é a todos, mas é a muitos. Ok? O próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Amém. Amém. Então, essa exclusividade aí, né, por nós, né, da igreja, ele conheceu o pecado para satisfazer a justiça de Deus. E isso mostra aí, claro, o texto está se referindo à igreja, né? E não à humanidade toda, mostra aí a capacidade da obra de Cristo de justificar-nos diante de Deus por meio da sua morte expiatória. É só lembrar para vocês, né? A ideia de expiação para nós é comum, para nós cristãos, mas às vezes a gente... Obrigado, viu, Davi, pela leitura. Mas às vezes a gente não observa o,
o texto no Antigo Testamento, né? Porque a expiação foi algo estabelecido por Deus, né? Por meio de um cordeiro, de um animal. O sangue era derramado, né? E era feita então a expiação. Ou seja, o ofertante confessava no seu coração a sua culpa e aquela culpa era lançada sobre aquele animal que tipificava, né, a Cristo, né, que apontava para Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dessa forma, quando João Batista viu Jesus, ele teve a convicção de que aquele ali era então o Cordeiro expiador dos pecados. A gente precisa entender, e a gente vai estudar daqui a pouquinho sobre isso, essa questão de mundo, né? Porque nós temos alguns textos que que falam sobre mundo, como se fosse uma extensão de que a expiação de Cristo fosse para todas as pessoas. Seria para nós impossível, né, pensar que Cristo morreu por alguém e esse alguém não será salvo. Complicado. A gente vai chegar aí mais à frente. Vamos para o último texto, então. Evangelho de João, capítulo 10, versos de 11 a 29. É o texto mais longo. É só o presbítero Fábio que faça essa leitura para nós. Ok, desculpe aí que eu estava aqui um pouco entretido. Não, Vamos à lá, vontade, velho. vamos lá. Diz assim a maravilhosa palavra de Deus. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim, só um minutinho, que ficou aqui meio escuro. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muito bem, aí foi até o 29, né, presbítero? Não, ainda não, tem mais. Muitos, realmente longo, são 18 versículos e todos quase do mesmo tamanho. Muitos deles diziam, ele tem... Só um minuto. Ele tem demônio. Ah, tá. É porque caiu numa parte que está meio molhada. Aí eu fiquei com dificuldade de ler. Aqui. Tá certo. Ele tem problema. demônio e enlouqueceu. Por que ouviste? Isso foi uma pergunta que fizeram sobre Jesus, né? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus, já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai,
testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pronto. Glória a Amém. Deus. Observem, obrigado, presbítero Fábio. Observem a Disponha, pastor. profundidade destes últimos versos que o presbítero Fábio leu para nós. Em especial aí, João 10, versos 28 e 29. Jesus disse claramente para eles: vocês não creem, porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as amo. É isso? Por favor, aí, presbítero Fábio, se puder me ajudar aí mais uma vez. Versos 28 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Presbítero Fábio. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço E e eu as elas me conheço. seguem. Tudo bem. Obrigado, Davi. Pode continuar. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Muito bem. Obrigado, Davi. Desculpa, pastor, eu tinha fechado a Bíblia já. Não, sem problema, sem problema. Ok. Vejam, queridos, Jesus é muito claro em dizer: eu conheço as minhas ovelhas. Eu morro por elas. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Então, observe que a morte de Cristo, o seu sacrifício, a sua missão é específica quanto à salvação em buscar o seu povo, aquele que o Pai lhe deu, as ovelhas que o Pai lhe deu. Jesus diz isso aos escribas e fariseus, lembrando a eles que ainda tinha outras ovelhas, né? Não deste aprisco, está se referindo aqui aos gentios. Então fica clara que a expiação de Cristo, ela foi específica em favor da igreja, em favor das ovelhas do Senhor. A Bíblia descreve de forma clara que Cristo fez na cruz. Ele fez um sacrifício, fez uma propiciação, reconciliou o seu povo com Deus, garantiu dessa forma a redenção dos seus. Ele deu sua vida como um resgate por muitos, como nós lemos em Isaías 53, e não por todos. Ele suportou a maldição daqueles em favor dos quais ele morreu. Então, os conceitos bíblicos de sacrifício, propiciação, reconciliação, redenção, resgate e suportar a maldição são muito claros em apoiar a visão da expiação limitada, porque mostram que Cristo assegurou a salvação em favor de um povo escolhido. O arminianismo não lida corretamente com o conceito bíblico elementar de redenção, que tem as raízes, especialmente aí na libertação do povo de Deus da terra do Egito, né? A redenção não apenas tornou possível a libertação deles da servidão, mas também tirou da escravidão para o lugar designado por Deus, né? A terra prometida. De modo semelhante, a propiciação, ou na propiciação, a ira de Deus é satisfeita pelo oferecimento de um sacrifício. E uma vez satisfeita, esta ira de Deus é removida. Aqui é um ponto importante, né, para a gente meditar.
Ah, o que é propiciação? Propiciação é quando Deus se torna propício. Lembra que o publicano fez essa oração dizendo: ser propício a mim, que sou pecador? A propiciação é o resultado, né, da expiação. É quando a ira de Deus, a ira santa de Deus, é satisfeita pelo oferecimento de um sacrifício perfeito. Então, Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito que satisfez a ira de Deus, tornando Deus propício a nós. Um resgate liberta a pessoa em favor da qual ele foi pago. Assim, aquele que diz que a morte de Cristo não garante realmente a salvação de um grupo específico de pessoas tem a obrigação de mostrar que seu ponto de vista lida corretamente com esses termos bíblicos. Mas os arminianos não fazem isso. Infelizmente, eles têm muita dificuldade em garantir, né, ou em acreditar que a salvação está garantida. Eles têm uma confiança, por assim dizer, nas obras tão grande que eles dizem que ninguém então pode dizer ou garantir que está salvo. Nós cremos o contrário. Nós cremos que, porque cremos no sacrifício de Jesus, nós podemos dizer: estou salvo, sou salvo. Por isso que não apenas estou, né, como um estado, né, mas sou. Por isso que nós cantamos no nosso inário: sim, pelo sangue lavados, mais alvo que a neve eu estou. E não eu serei, né? E nós cremos que o sacrifício de Cristo já foi feito por nós e nos torna alvos mais que a neve. Qualquer dúvida, por favor, irmãos, se manifestem aí, tá? Quiserem tirar dúvida, comentar, fiquem à vontade. Cristo morreu então para satisfazer a justiça de Deus pelos pecados do seu povo. Ele salvou um número definido de pessoas, às quais ele se referiu como seu povo, como suas ovelhas, como seus eleitos. A expiação realizada por Cristo é eficaz, assim como são a eleição e a vocação, a chamada, né, do Espírito Santo. O sacrifício da vida de Cristo salva a vida de suas ovelhas. Essa vida preciosa não foi entregue em vão por qualquer ovelha. Eu peço que alguém me ajude aí lendo João 10:10, que é um texto clássico, né? Vamos fazer assim: João capítulo 10, verso 10 e João capítulo 10, verso 11. Por favor. Pretérito, que não é de presente. Evangelho de João, capítulo 10, versos 10 e 11. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Muito bem. Ele é o bom pastor. Obrigado, Davi. Ele conhece as suas ovelhas, ele dá a vida. Veja que aqui Jesus está tratando de expiação, de morte vicária. Essa pequena palavra, por, né, indica uma troca direta. Uma pessoa específica por um grupo específico de muitas. Quem é a pessoa específica? Jesus. Jesus é a pessoa específica. Eu dou a minha vida. Ele troca a sua vida pela vida das ovelhas. Na expiação acontece isso. Acontece uma substituição vicária. O justo pelos injustos. Então é por um grupo específico. Nenhuma parte do sacrifício de Jesus foi em vão. Nestes versículos encontramos, sem dúvida nenhuma, a gloriosa verdade de uma expiação certa, embora limitada, pois Jesus também declarou com ousadia a alguns israelitas incrédulos, como nós lemos, né? Vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, o que nós estamos advogando aqui é que
a expiação de Cristo, ela garante sim a nós a salvação. Ela foi suficiente, ela foi bastante, ela satisfez absolutamente a justiça de Deus, a ira de Deus contra os pecadores. E ela foi específica pelas ovelhas, porque alguns israelitas não criam porque não eram do grupo para o qual Cristo entregou a sua vida, as suas ovelhas. A doutrina, então, que nós estamos defendendo da expiação limitada, dentro aí do acróstico, né, tulipe, não significa que a expiação de Cristo é limitada em poder. Ele poderia salvar a todos. Pensando sobre isso, né, Arthur Pink é um dos teólogos que eu mais gosto, dos antigos, né, diz o seguinte: a única limitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma limitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aí, por favor, observe. Vez por outra aparece um barulhinho normal, viu? Então, deixa eu repetir a frase aqui. A única limitação da expiação é a que decorre unicamente da soberania de Deus. Não é uma limitação de valor e de virtude, mas somente de desígnio e de aplicação. Ou seja, Cristo morreu em favor do povo que o Pai elegeu e pelo qual Cristo mesmo intercede. João diz que Cristo intercede especificamente e exclusivamente por este povo. Quem puder aí me ajudar com a leitura do texto, Evangelho de João, capítulo 17, verso 9. João 17, 9. E por eles que eu rogo, Pode E por continuar, meu eles irmão Davi. e por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém, amém. Com a participação aí de Débora, né? Ela está aqui falando mistério. Mistério mesmo. Valeu, querido, valeu. Veja que texto, irmãos, aqui está muito clara essa doutrina. Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Ou seja, eu não rogo por todas as pessoas, mas eu rogo exclusivamente pelos que me deste, porque são teus. Você quer uma prova mais clara da expiação limitada, da expiação exclusiva, da expiação definida, da expiação particular, seja lá o termo que você queira usar? Cristo morreu para salvar apenas os eleitos, irmãos. Não significa que Cristo e o seu sangue não é suficiente para salvar a todos, mas é que é definida, é específica para um povo. Devido ao fato de que Cristo é Deus infinito, o seu sangue é capaz de prover satisfação infinita à justiça de Deus. Se Deus houvesse determinado salvar miríades de pessoas, né, mais do que determina, não seria exigido mais sangue de Cristo. O sangue de Cristo é suficiente. Porém, o Pai escolheu alguns. E é por esses alguns, por esses muitos, por quem Cristo morreu. Se Cristo tivesse morrido somente por uma pessoa, não teria sofrido menos. Porque todo pecado cometido contra Deus é infinito e exige um pagamento infinito do mediador. Contudo,
embora o sangue de Cristo seja suficiente para todos, é eficiente somente para os eleitos. Então, quando a gente fala de expiação limitada, a gente não está dizendo, entenda bem, que Cristo derramou pouco sangue. Se ele tivesse derramado mais sangue, teria salvado mais pessoas. Não. Se ele tivesse derramado um pingo de sangue só e tivesse morrido, já seria suficiente para salvar todos a quem o Pai escolheu. Ele escolheu salvar um povo e por meio de um sacrifício, Deus ficou satisfeito. Veja o que diz o texto que a nossa irmã Denise leu, né? Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Cristo então cumpre o seu propósito. Aquele por quem Cristo morreu será salvo. A boa notícia da expiação definida de Cristo é que ela significa que Cristo é um mediador completo. Ele tanto obtém como aplica a salvação. Ambas as coisas são necessárias para nós. Por quê, irmãos? Porque nós não temos capacidade de fazer, nem de obter, nem de aplicar a salvação. Cristo tem de ser um salvador completo, porque os pecadores estão mortos espiritualmente, não podem receber por si mesmos o que Cristo, o Cristo que lhes é apresentado. Embora Cristo tenha obtido tudo, o povo de Deus sabe que não tem em si mesmo capacidade de correr para Cristo, de recebê-lo, de adorá-lo. Ele tem de fazer tudo. Cristo fez tudo por nós. Tanto ele obteve, como ele aplicou a salvação. Por isso ele recebe do Pai o título, né? o mérito, a honra, a glória, como sendo então o Alfa e o Ômega, o A e o Z, né? O princípio e o fim de todas as coisas. Pastor, Pois não, meu irmão. como nós sabemos que esse tema é bem polêmico, né, discutível, e nós também sabemos que a Bíblia ela é inerrante, não se contradiz, o que nós podemos dizer quando alguém em contradição a essas verdades que nós já lemos, certo? E eles usam aquele termo de Paulo, quando o carcereiro pergunta a Paulo, né, o que deve fazer para ser salvo. Uhum. Paulo responde, né? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então, Paulo ali, no entendimento de alguns, colocou uma condicional, que seria crer no Senhor Jesus. E Isso. já me deparei com situações desse tipo, dizer que aí, no caso, não teria uma predestinação, porque se aquele carcereiro não tivesse sido escolhido antes da fundação, mesmo ele crendo, não seria salvo. E eu tive dificuldade nesse momento, né? Uhum. Como é que o senhor É, poderia nos ajudar nesse sentido? vamos lá. O que nós encontramos no texto de Atos é um texto narrativo, né? Vamos primeiro entender isso. E ali a proposta do autor, né, Lucas, narrar os fatos e como eles aconteceram dentro da conversação. É diferente um texto narrativo de um texto de uma epístola, por exemplo, né? Onde há a formulação do pensamento sem necessariamente a pessoa estar tomada das emoções de uma narrativa, né? Na prática. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é a frase do apóstolo Paulo. Ela não traz a ideia do universalismo de forma alguma. Pelo contrário, traz aquela ideia de que quando alguém, o homem da família, né, se convertia a uma religião, toda a família se convertia junto. Então, a, a condição para a salvação, que é o que o carcereiro pergunta, né? Qual a condição para eu ser salvo, né? O que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo está corretíssima, né? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus. A frase seria, no entendimento, se fosse certamente Paulo escrevendo depois, né? Ele diria,
crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa, e todos serão salvos. Seria essa a ideia, né? Não, não, não difere das outras doutrinas que Paulo proclamou. Não sei se eu respondi aí a sua dúvida. Respondeu, sim. A questão é que quando eu tive essa conversa, a pessoa disse, assim, não, mas Paulo deveria ter dito o seguinte, veja bem, a questão das pressões, né? Uhum. Paulo deveria ter respondido o seguinte, já crendo na predestinação. Olha, meu filho, nada do que você possa fazer vai lhe dar salvação, se você não tiver sido já eleito antes da Ah, fundação. entendi. Mas veja, o objetivo de Paulo ali é cumprir o propósito que é comum a todos nós, que é pregarmos o evangelho. O crer não dependia de Paulo e não dependia necessariamente nem mesmo do carcereiro. De fato, o carcereiro só creu porque foi escolhido antes da fundação dos tempos. Não há dúvida disso. Diego, Alguém usa uma ilustraçãozinha, diz o seguinte, como se fosse a porta da salvação, né? Na frente da porta da entrada tem assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então a pessoa entrou. Quando a pessoa entra, aí de dentro tem uma frase que diz assim, é, a, a, vai ser o outro verso que diz, só é, pode vir a mim outro céu. é, repete aí, Davi. Só pode vir a mim a quem o Pai o trouxer. Exatamente. Então é mais ou menos assim. A gente tem uma percepção da salvação como se fosse algo que dependesse de nós. Eu criei, e de fato é para nós assim, eu criei. Mas nós só cremos porque nós fomos ressuscitados para crer. Senão nós permaneceríamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, a nossa missão, como a de Paulo, é pregarmos o evangelho. E a gente não prega o evangelho dizendo, olha, que Deus coloque fé no seu coração. Não, a gente anuncia o evangelho e é Deus quem coloca fé no coração daqueles a quem ele escolheu. Davi, você ia falar e eu lhe interrompi. Ok, não, mas antes de Davi. Agora, né, que a gente vai conversando, vai esclarecendo mais. A questão, voltando ao diálogo do carcereiro com Paulo, né? Ficou claro, porque quando Paulo diz a ele assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo, ele só poderia crer se já fosse um salvo. Foi essa a explicação que eu vou dar por último. Isso, Pronto, ele só poderia exatamente. crer se fosse salvo. Se ele não fosse salvo, ficaria com esses aqui, os escribas que foram relacionados em João 10, né? Eu Isso. anuncio, mas vocês não creem. Se vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Verdade, perfeito, exatamente. Pronto. Isso porque Romanos vai nos lembrar que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É. Então há uma obra de vivificação do Espírito para que a fé seja então aplicada ao coração do eleito. Muito bem, pastor. Eu agradeço bastante. Amém, presbítero. Davi, Eu ia fazer a ressalva aí da mesma que o presbítero fez agora no final, a comparação com João 10. Porque, na realidade, Paulo ele só está sendo concordante com o que o próprio Jesus falou, né? Que as ovelhas de Cristo creriam nele. E se o camarada não crê, simplesmente é porque não é um dos escolhidos. perfeito. Exatamente, é Perfeito. porque no momento, né? É claro que a gente tem que estar sempre preparado para algumas situações. Mas no Uhum. momento teve dificuldades, né? Quando o camarada levantou esse texto, não, Paulo deveria ter dito simplesmente assim, meu filho, ele até um pouco de ironia, né? Meu filho, nada do que você possa fazer vai te salvar. E Paulo, no entanto, disse simplesmente, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí nessa hora eu tive alguma dificuldade para continuarmos a conversa, né? Mas Uhum. primeiramente a Deus, segundo ao pastor, esse esclarecimento agora, o dia está sendo muito bom. A lição está sendo muito boa e muita lição. Amém. Amém, presbítero. E eu fico pensando assim, veja que ele usa até de ironia aí, né? Usa de ironia dizendo assim, nada que você possa fazer. Então significa para ele que a gente tem alguma coisa a fazer quanto à nossa salvação. Você já pensou nisso? Quer dizer, então a obra de Cristo não é suficiente
para nós. Então, para o arminiano, a ideia de salvação pelas obras está sempre raspando nele, sempre raspando. Por isso que Charles Spurgeon chega a considerar o arminianismo uma heresia. Ele é bem pesado quanto a isso. Por quê? Porque tira o mérito da expiação de Cristo. Qualquer tipo de entendimento de que nós contribuímos para a nossa salvação, ela, vamos dizer assim, estremece uma das doutrinas centrais do cristianismo, que é a salvação pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja que a preocupação de Paulo quanto a essa doutrina é para que ninguém se glorie. Porque se há glória no homem, não pode haver glória em Cristo. A glória é toda de Cristo. O louvor é todo para Cristo. Cristo é quem é bendito eternamente. Amém. Irmãos, as principais objeções que se fazem, ou que fazem, né, a expiação limitada, está em textos nos quais a palavra mundo é usada. João 3,16, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a carta de João, 1 João capítulo 2, verso 2, que diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelo mundo inteiro. Outra também objeção que se faz nos textos onde são usadas o termo todos. 2 Coríntios 5,15, por exemplo, ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 8,32, né, também, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E 1 Timóteo capítulo 2, versos de 4 a 6, que fala que Cristo deu a sua vida como resgate por todos. Então a palavra mundo e a palavra todos são, por assim dizer, os textos que os arminianos usam como objeção à doutrina da expiação limitada ou definida. A gente vai trabalhar um pouquinho, conversando um pouquinho sobre esses textos, né? Outra coisa é textos que parecem afirmar que alguns pelos quais Cristo morreu podem perecer. Texto lá de Romanos 14,15, por exemplo, que diz, se por causa de comida o teu irmão entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Bem, quando esses textos, irmãos, são observados com o devido cuidado hermenêutico e a devida honestidade na interpretação, considerando, então, os pontos mais fundamentais, né, da hermenêutica, que é a intenção do autor, que faz a comparação da escritura com a escritura, esse é um outro ponto dentro da hermenêutica reformada. Tá? Um dos primeiros alvos do estudante da escritura é procurar entender qual a intenção do autor. Segundo, comparar a escritura com a própria escritura, ou seja, um texto mais complexo precisa ser observado à luz de um texto mais claro. Quando a gente faz isso, a gente consegue resolver essa crise aí da palavra mundo e da palavra todos, ok? E essa ideia de perecer. Vamos observar isso. A palavra mundo, por exemplo, nas escrituras, tem vários significados. Às vezes se refere a todo o mundo eleito, significando então tanto judeus como gentios.
às vezes ao público que rodeava Cristo, em especial os judeus. Algumas vezes se refere a todos os tipos de pessoas, como reis, súditos. Às vezes se refere à humanidade sob o reto juízo de Deus, ou ao reino das forças do mal, tanto angélicas como humanas, relacionadas à terra. Às vezes o termo mundo também se refere à criação ou à própria terra, no sentido clássico, se refere às vezes ao universo. Às vezes simplesmente mundo significa um grande número de pessoas. Então, isso é um ponto a nós considerarmos, né? Quando você diz assim, todo mundo está assistindo às Olimpíadas, é todo mundo mesmo que está assistindo? Não, né? É claro que não é todo mundo. Ou então, quando a gente diz assim, todo mundo foi para a igreja ontem, é complicado, né? Caber o mundo todo dentro da igreja, né? Do espaço, né? Do terreno. Então, veja que até o termo mundo, né? Todo mundo viu. É impossível alguma coisa que todo mundo tenha visto, a não ser quando Cristo descer dos céus, né? A Bíblia diz que todo olho verá, né? Então, aí está correto. É, Quanto aos textos específicos, João 3,16, isso não reflete a extensão da expiação. A chave para entender porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê, está na cláusula de propósito que se encontra no versículo posterior. Veja a grande dificuldade das interpretações bíblicas é a não observação de outro ponto elementar da hermenêutica, que é texto e contexto. Porque o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí depois diz: para que o mundo fosse salvo por ele, no verso 17. Mundo não está se referindo a todas as pessoas, e sim a um mundo que está sob julgamento e condenação. O termo aqui, que é o termo cosmos, né? Usado em João, aqui em João 3,16, é usado não para sugerir que o mundo é tão grande que demanda grande medida de amor para envolvê-lo, e sim que o mundo é tão mau que exige um grande tipo de amor para amá-lo, e muito mais para amá-lo como Deus o amou, quando Deus deu seu Filho pelos pecadores. Então não é que Deus, no sentido salvífico, amou todas as pessoas do mundo. Mas a ideia de cosmos é que no final das contas, toda a criação será redimida por Cristo. A gente está estudando isso no Catecismo Nova Cidade, né? Nos domingos pela manhã. A ideia é que a morte de Cristo, a sua ressurreição, a sua ascensão, e o fato dele estar hoje à destra de Deus Pai, é um sinal para nós da restauração que ele vai operar no mundo todo, inclusive novo céu, nova terra. Então, o envio do seu filho ao mundo tem a ver com isso, com a restauração de todas as coisas. No texto de 1 João, capítulo 2, verso 2, o apóstolo João está dizendo que a defesa de Cristo diante de Deus é tão completa e que é suficiente para os pecados do mundo. Também está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi somente em favor dos judeus ou de um pequeno grupo de crentes do século I, e sim por toda a tribo, língua, povo e nação. John Murray, né, que é um dos teólogos mais importantes aí dos séculos passados, diz o seguinte, ele comentando, né, sobre o universalismo, que é essa doutrina de que Cristo morreu por todos, né? Ele falou sobre o universalismo étnico,
do Evangelho, significando que aqueles por quem Cristo morreu estão dispersos por todas as nações. Por isto, Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ou seja, Cristo tem eleitos em todo povo, raça, tribo, língua e nação. É, quem comenta sobre isso também é Abraham Kuyper, né? O grande estadista holandês, calvinista. Ele diz o seguinte, que a palavra grega traduzida pelo vocábulo, né? Por, é peri e não hiper. Ou seja, significa adequado para ou com respeito a. Então, o texto aqui, ó, ele é a propiciação pelos pecados, por nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas ainda por os do mundo inteiro. Ou seja, o texto, o significado do texto grego pode ser que Jesus é a propiciação pelos pecados de todos e de todo mundo. Perdão, deixa eu só repetir aqui a frase para ficar melhor entendido, né? Por isso, o significado do texto grego pode ser que Jesus é a propiciação que por nós e todo mundo necessitamos, ou assim como Jesus é a propiciação também, Jesus é a nossa propiciação, assim também o mundo todo necessita dessa propiciação. Em outras palavras, quando o texto de João, capítulo 1, 1 João, capítulo 2, verso 2, diz que ele é a propiciação pelos pecados do mundo todo, está anunciando, então, a extensão da obra de Cristo, da sua obra de expiação, de que ele salvou não apenas judeus, mas que ele salvou gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. É o que nós encontramos, então, no livro de Apocalipse, capítulo 7, versos de 9 a 17. A ideia de que gente de todo lugar será salva. Quanto aos textos que usam a palavra todos, usa-se no contexto da unidade com a morte e a ressurreição. Cristo morreu por todos que estão unidos com ele. Portanto, a sua morte tem de ser entendida nesses termos. A expressão por todos nós entregou, em Romanos 8:32, está no contexto daquilo que Deus predeterminou a respeito do seu povo e da intercessão de Cristo em favor dos eleitos. Quando a Bíblia diz Cristo morreu, em 1 Timóteo, né? Capítulo 2, verso de 4 a 6, em resgate por todos, estão colocadas claramente em contexto de orações oferecidas por todos os tipos de pessoas. Essa é uma outra questão. Em resgate de todos. Todos quem? E depois Paulo vai dizer judeus, gentios, escravos, livres. Visto que em seu uso no grego ou no português, a palavra todos nem sempre significa todas as pessoas. Da mesma forma que a palavra mundo, né? No português. Não há razão, então, para nós concluirmos a ideia universalista de que Cristo morreu por todas as pessoas. Cristo morreu por toda a igreja que está espalhada em todo o mundo. Simplesmente isso. Muito bem, irmãos. À vontade. Pastor, essa confusão o pessoal faz também muito com o texto de Timóteo, né? Timóteo 1:4, que fala Sim. que o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, Isso. quando a gente vai falar com algum arminiano, eles abordam muito esse texto, mas que na realidade está nesse contexto que o senhor acabou de falar. Não é todos de forma geral, mas de todos em classe de pessoas, né? Isso, porque ali, quando Paulo escreve, ele vai deixar claro que haviam judeus, gentios, escravos, livres, bárbaros,
Então havia gente de toda a classe, e os judeus especialmente, né, como a gente sabe, eles eram extremamente exclusivistas, né? Então eles acreditavam muito no, no povo judeu como povo escolhido, embora isso fosse uma verdade no Antigo Testamento, mas a gente precisa lembrar que desde quando Deus chamou Abraão, ele disse que Abraão seria uma bênção para todas as nações. Então, observe bem, não é que a gente tenha necessariamente um Deus exclusivista no Antigo Testamento e um Deus inclusivo ou inclusivista no Novo. Deus sempre quis que a sua glória se estendesse a todas as nações. O que Israel não entendeu é que Israel era escolhido para isso, para ser uma bênção para todas as famílias da terra. Mas eles achavam, né, que Deus deveria ser servo deles, né, de Israel, livrando-os, protegendo, guardando, né, e mesmo, veja, a gente estava comentando sobre isso ontem na aula de escola dominical, na sala Verdades Essenciais da Fé Cristã 2, né, a sala que Rico é o professor, quando nós estávamos conversando sobre batismo com o Espírito Santo. E eu estava explicando para os irmãos os 4 textos do livro de Atos que falam sobre a descida do Espírito Santo como a evidência das línguas. Eu estou me referindo então a Atos 2, estou me referindo a Atos 8, Atos 2, Pentecostes, né? Atos 8, a descida do Espírito aos samaritanos, Atos 9 e 10, né? Pedro na casa de Cornélio, e Atos capítulo 19, os discípulos de João em Éfeso. São os 4 textos. Todos esses textos, a descida do Espírito Santo foi evidenciada pelas línguas que eram inteligíveis, né? Não eram línguas estranhas. Para quê? Para que os judeus, os discípulos e apóstolos em especial, que eram judeus, pudessem desmistificar em seus corações a ideia de que a salvação era só para os judeus, ou que precisavam de os gentios se transformarem em judeus para serem salvos. Tanto é que, Atos 2, nós vemos a descida do Espírito em Jerusalém. Aí é necessário depois a mesma evidência aos samaritanos, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus. Os judeus jamais iriam imaginar um samaritano salvo. Então, para isso, mais uma vez, a evidência das línguas. Aí, Atos 9 e 10. Pedro é chamado para a casa de Cornélio, que era um romano. Vocês devem imaginar que nesse período os romanos estavam investindo forte perseguição contra os judeus. E acreditar que um romano, conhecidíssimo, né, pelas suas esmolas e tal, pela sua piedade, né, mesmo assim sendo um romano, pudesse ser salvo, era muito difícil na cabeça de um judeu. Então foi necessário mais uma vez. E por fim, Atos 19, que são os discípulos de João, que não viram nada a respeito de Jesus, foram dispersos ali na morte de João e estavam pregando ainda a preparação do caminho nas cidades de todo o mundo, são encontrados por Paulo lá em Éfeso. Então, a ideia lá do livro de Atos, né, é a extensão, a necessidade, né, dos judeus cristãos entenderem que a salvação é para todos os homens e que Deus não faz acepção de pessoas. Então, é por isso que muitas vezes nós encontramos Paulo explicando, quer bárbaros, judeus, gentios, escravos, livres, todo homem seja salvo. Ok? Mas não significa necessariamente todo homem, é todos os tipos de pessoas. Gente de toda raça, povo, tribo, língua e nação. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o PowerPoint, se vocês puderem ler aí, porque este foi o conselho absolutamente livre, a vontade misericordiosa e propósito de Deus Pai, que a virtude vivificadora e salvífica da preciosa morte do seu Filho se estendesse a
todos aqueles que estão predestinados e apenas a eles dar-lhes a fé justificadora e por isso mesmo conduzi-los infalivelmente à salvação. Essa foi uma das conclusões dos cânones de Dort a respeito da questão da expiação definida, né? Ou da expiação limitada. Que foi da autoridade de Deus escolher que a obra de Cristo se aplicasse a todos aqueles a quem ele escolheu antes da fundação dos tempos, lhes dando fé justificadora e lhes conduzindo à salvação que não pode ser perdida. O calvinista diz: em sua expiação, Jesus erigiu, por causa das profundezas da minha depravação, uma ponte que conduz a Deus e ao céu. E por enviar seu Espírito, trará a glória a cada pecador em favor do qual a ponte foi erigida. Isto é, irmãos, a essência do Evangelho. Deus não vai falhar em reunir cada um dos seus eleitos. Não haverá, irmãos, no céu assentos vazios. Nós vamos encontrar nos céus todos os assentos que Deus estabeleceu preenchidos. Porque em sua expiação, Jesus erigiu uma ponte que conduz a Deus e ao céu. E ao enviar o seu Espírito, ele trará a glória a cada pecador. Todo pecador por quem Cristo erigiu, levantou a ponte da salvação, chegará e se assentará no lugar que Deus lhe estabeleceu no céu. Vai ser um lugar para cada pecador eleito. Todos serão salvos. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui com uma poesia, na verdade com uma frase de Spurgeon, né, que diz assim: deleite-se em sua expiação, guarde-a. Nunca renunciaremos à nossa expiação por causa da sua. Precisamos de um Salvador, com uma redenção que redime verdadeiramente. Jesus é aquele que nos redimiu verdadeira e plenamente. Nós confiamos na expiação de Cristo, confiamos de tal forma que não acrescentamos nada que venha de nós ou de quem quer que seja. Nós somos salvos só por meio de Cristo. Ele é a água da vida. Todos os pecadores precisam saber, e se perecerem, isso não acontecerá, porque não há em Cristo mérito suficiente para satisfazer todas as exigências da lei e da justiça contra ele. Voltem-se todos eles e atendam ao amável, sincero e urgente chamado à vida e à salvação, por mera gratuidade de Deus. Quem quiser, receba da água de graça, da água da vida, da água da salvação. Então, a nossa pregação continua sendo esta, irmãos: que todos os pecadores precisam ouvir o Evangelho. E todos a quem o Pai elegeu serão salvos. E Cristo morreu por todos a quem o Pai elegeu. E por todas as suas ovelhas ele deu a sua vida. E nenhuma delas perecerá, e ninguém as arrebatará das suas mãos. Suportando a vergonha e a zombaria rude
Em meu lugar, condenado ele permaneceu. Selou o meu perdão com o seu sangue. Aleluia. Que maravilhoso Salvador. Expiação de Cristo não fracassou. Foi totalmente bem-sucedida. Jesus nunca falha. Amém, queridos? Caso alguém Amém. tenha alguma dúvida, algum comentário, fique bem à vontade aí. Eu pergunto aos irmãos assim, o que é que isso, em termos de aplicação, né? O que é que isso mexe conosco? Quem quiser responder aí, fica à vontade. Na minha opinião, pastor, isso nos traz segurança de nossa salvação e conforto, né? Amém. Porque Isso mesmo. conhecendo a gente como a gente seríamos incapazes de chegar ao nível que requer de santidade para que possa chegar ao céu. Mas Verdade, irmão. a graça de Cristo foi tão imensa em nossa vida que nós, mesmo sem ter pré-requisitos e requisitos e pré-requisitos algum para alcançar tal efeito, né? Cristo, por graça e misericórdia, ele nos deu uma coisa que por nós mesmos jamais conseguiríamos. Isso nos dá segurança na nossa Amém. salvação. Amém. Bendito seja Jesus. Eu penso quando eu estudo esse termo, né, da expiação de Cristo, da sua expiação definida, eu penso na minha própria jornada, sabe? Na minha luta diariamente para não pecar e, inevitavelmente, as minhas quedas, os meus fracassos. Meus irmãos, se nós tivéssemos que segurar a nossa própria salvação, a nossa vida seria um tormento eterno. Até a gente morrer, a gente estaria atormentado. Mas como nós confiamos na obra expiatória de Cristo, como nós confiamos que Ele satisfez a justiça de Deus, que Deus não requer de nós, não requer de nós, nada que influencie na obra meritória de Cristo, que Cristo satisfez, a nossa segurança está toda nele, toda nele. Ele nos substituiu perfeitamente. Deus não olha para nós. Irmãos, isso é incrível, isso é tremendo. Deus não olha para nós e vê pecadores. Você acredita nisso? Deus olha para nós e vê pureza. Deus olha para nós e vê e não vê sujeira. Deus olha para nós e não vê pecado, irmãos, porque ele ao olhar para nós, ele vê o sangue do seu filho nos purificando de todo pecado. Que coisa extraordinária, que coisa tremenda. Isso é se tornar propício, é ser propício. É por isso que nós podemos ir à presença de Deus, falar com Ele, sem temermos, com ousadia, porque Cristo nos abriu o caminho para Deus. Isso é extraordinário. Por isso eu convoco você que conhece a Cristo, conhece a Deus, que conhece essa doutrina que maravilhosa da expiação de Cristo. Em nome de Jesus, se aproxime dele, converse com ele, fale com ele, se relacione com Deus. Não tem culpa sobre você se você é perdoado. Não tem mais barreiras. Quando o véu foi rasgado por inteiro. Às vezes na nossa cabeça nós vamos recosturando este véu. Não recosture. O véu foi rasgado de uma vez por todas. Você é aceito por Deus. Você é amado por Deus. Deus é propício a você. Você tem comunhão ao ponto de poder chamá-lo de paizinho. É isso que eu penso. Quem mais quer comentar?
Não, pastor, sou eu, só para encerrar também. Com relação ao estudo de hoje, né, ficou claro e elucidou algumas dúvidas, né, das quais eu tinha. Acredito que no próximo estudo vamos falar sobre graça irresistível. É isso? Isso. Pronto. É porque sempre que eu levanto essas questões, eu falo nos meus filhos, né? O senhor sabe disso. Uhum. Por eles, continuo orando, que é a minha obrigação, e não só orar, mas falar da palavra para eles, apesar das idades deles, né? Sempre falei da infância, juventude e continuo falando. Se eles foram, ou se eles estão entre os escolhidos, que talvez seja assunto para a próxima aula, no momento oportuno, eles responderão a graça irresistível. Isso. E outra coisa importante, se eles estiverem entre os escolhidos, aplicando, né, este assunto à aula de hoje, eles só precisarão ser vivificados e crerão. Uhum. E eles já terão todas as dívidas pagas. Amém. É a mesma coisa que nós precisamos pensar sobre nós, irmãos. Nós não precisamos ficar lastimando o nosso passado como se nós tivéssemos ainda uma dívida para pagar com Deus. Cristo pagou toda. Você observe, irmãos, Paulo quem era. Vocês sabem muito bem quem Paulo era. Perseguidor, assassino. E Paulo, quando se converte, né, quando é derrubado do cavalo, né, a gente usa o termo se converte, mas quando ele é convertido, né, por Deus, a ordem ali está mais do que clara, né, para nós, na própria narrativa, é Deus quem vai ao encontro dele. Observem que Paulo sai dali, vai para a casa de Ananias, depois Paulo some da narrativa. Lá em Gálatas ele vai dizer que foi passar 3 anos na Arábia, e depois ele volta. E ele volta para entre os apóstolos, sabe? Paulo não volta constrangido. Eu acho interessante isso. Paulo não volta assim ficando na superfície, nas extremidades. Não, Paulo volta para ser, é, 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 por assim dizer, um protagonista. Ele poderia dizer assim, olha, eu até queria, né, ficar à frente aqui, ser um apóstolo, mas eu não posso, eu fiz tanta coisa errada. Paulo não levanta isso, irmãos. Paulo tem total consciência do perdão que foi derramado sobre a sua vida, da expiação que Cristo operou para lhe purificar de todo pecado. Simplesmente isso. Então, qualquer coisa que você tenha sido, qualquer coisa que você tenha feito, a morte de Cristo, pela sua igreja, pelos seus escolhidos, é suficiente para nos fazer andar de cabeça erguida para a glória de Deus, pela justiça de Cristo que foi operada. Então é outra coisa que nós precisamos pensar sobre os nossos parentes que não são crentes. Não importa o que eles já fizeram, não importa o que eles já foram, não importa o passado deles. O que importa é que eles creiam em Jesus e sejam salvos da ira vindoura. Se isso é uma bênção concedida pelo Pai. Mais alguém quer comentar? O que é que a doutrina da expiação influencia na sua vida? Fiquem à vontade aí, viu? É só abrir o microfone. Bem, se vocês não falar, se vocês quiserem me interromper, podem interromper, tá? Mas eu vou fazer mais uma aplicação. Isso influencia, irmãos, no nosso louvor, né? Influencia no nosso louvor. Precisamos. Certa vez perguntaram a um teólogo, né? O que gostariam que colocasse lá na sua, no seu momento de enterro, né? Na pedra lá. E ele disse perdoado. Era a única coisa que ele gostaria que estivesse escrito. E tem uma canção que inicia dizendo: louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu lá na cruz. Aleluia, toda a glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Nós precisamos louvar a Deus pelo perdão. Agradecer
pelo sacrifício perfeito de Jesus todos os dias das nossas vidas. Isso é gratidão. Muito bem, amados. Olha, 9h40, nós já passamos um tempo bom. Essa aula está ficando registrada e gravada para ser posta no YouTube. Eu quero agradecer a Deus a presença de vocês, a paciência. Peço perdão aqui pelas horas. Eu acabei derramando um copo de água aqui em cima da sacola, me atrapalhei um pouquinho. Mas louvo a Deus pela vida de vocês, pela participação, pela interação. Que Deus continue nos abençoando. Semana que vem a gente volta. Deixa eu tirar aqui a tela para poder falar com vocês. Semana que vem a gente volta estudando, continuando, né, a estudar a palavra de Deus. Estamos nos 5 pontos do calvinismo, como o presbítero Severino bem falou. Semana que vem nós vamos falar sobre irresistível graça. Deus abençoe cada um, fortaleça, tenha um bom descanso e obrigado pela participação de todos. Graça e paz, irmãos.